Mais uma matéria, a quinta, e essa quinta matéria é o caminho do ir e vir do nosso PhD em cataclisma, né? Um homem que entende de maremoto, terremoto, um homem que passou 9 dias no Japão, um poliglota, entende da língua universal que é a inglesa, entende, né, o dialeto japonês, um homem que gosta do Godzilla, do National Kid, e também do Selacantro, não é? Porque Friburgo é a capital da truta, hoje na região serrana. Ele quer trazer o Selacantro. Mas os senhores vão ver por essa imagem, o Selacantro é uma figura mitológica do folclore japonês e que causa os maremotos, porque o nome bonito hoje é tsunami, mas antigamente era maremoto. Então, hoje, nós vamos mostrar aos senhores os futuros maremotos do Selacantro, que está sentado à frente do governo municipal. Um homem que sorri como uma hiena, um homem que não teve, e isso é que aplaca o meu coração, não teve a maioria dos votos do friburguense, está ali por uma condição de Estado, porque interessava ao Estado plantá-lo aí, um homem literalmente despreparado. O magistério municipal, no início do ano letivo, já está em estado de greve, o hospital falido, a UPA não funciona, não é? Temos uns vereadores lá que se dizem homens da saúde, homens execrados em suas terras de origem. Está lá aquele gordinho, aquele sargento Garcia, não é? Doutor Renato Abirrame, presidente da Comissão de Saúde da Câmara, o nosso decano maior hoje da política friburguense, um homem de mãos limpas, um homem que não tem de forma e maneira alguma envolvimento em escândalos de espécie nenhuma, vai lá e constata todo o sofrimento e a omissão de socorro na UPA de Conselheiro. E o Mazzaropi quer fazer uma UPA ali num parque municipal, numa área que era para trazer conforto, alegria ao friburguense e lazer, e ele quer construir uma UPA ali, matar. Não conhece a história, é um homem literalmente despreparado para tudo isso. E os senhores vão ver, nessas pequenas imagens, o que é o descaso com as únicas calhas que nós temos para escoar todas as águas de Nova Friburgo. Nós não somos um arquipélago como o Japão, as nossas águas vêm do céu, e o nosso PhD em cataclisma, o retrato é esse, é o que ele deixa acontecer. E lembrando um detalhe muito importante, hein? Tem um detalhe muito importante nessa história. Os senhores vão ver que parece coisa pequena, mas hoje, com a economia destroçada do município, e Friburgo sempre foi considerada a capital do artefato de granito do estado do Rio de Janeiro, hoje se traz pedra de Santo Antônio de Pádua. Os senhores vão ver as pedras de enroncamento de margem. Não existe uma proteção à economia do município de Nova Friburgo. Friburguenses, estamos aqui no Baixadão do Suspiro, e seria até muita pretensão nossa, após as matérias que nós fizemos, principalmente aqui do maciço do teleférico, mostrando o contrassenso de toda aquela cachoeira. Roberto, pega lá à esquerda de novo. Lá a cachoeira, entrando numa redezinha ali de 40, né? E ocasionando todas essas enchentes aqui com umas chuvazinhas um bocadinho mais pesadas. Então seria muita pretensão, né? Mas estão chegando aí caminhões de manilha, não é? Será que dessa vez eles vão iniciar o serviço que já deveria ter sido feito há 3 anos atrás? Agora, há de se estranhar que eles vão começar não do trecho a ser drenado, ou seja, a partir das margens do rio. Eles vão colocar essas manilhas, será que eles vão cavar de montante para jusante ou de jusante para montante? Fica aí a pergunta. Isso não quer dizer que a obra não vai ter qualidade. E que projeto é esse? Porque o friburguense desconhece qualquer projeto de drenagem nesse município. Então, nós vamos ficar atentos a isso. Estamos aqui em Conquista, estamos aqui
na mais importante cabeceira formadora do Córrego Dantas. As imagens capturadas pelo Roberto irão dar uma ideia da grandiosidade das águas que vertem por este vale aqui de Conquista. E nós estamos aqui em cima da ponte rodoviária. Roberto vem mostrando agora a pequena calha, a baixa vazão do rio. Mas, geralmente, as caixas do rio são mensuradas pelas pontes. O tamanho das pontes, de uma cabeceira a outra, fazendo a interligação com a RJ. Não é? Com a pista de rolagem. Porque aqui eu acho que nós estamos na RJ... Acho não, nós estamos na RJ 130. Roberto, foca aqui a largura dessa ponte. Só para os senhores terem uma ideia o que era a época que esta ponte foi feita. A largura, a caixa desse formador principal do Córrego Dantas, que deságua lá no Prado, em Friburgo. A história se inicia aqui. Se inicia aqui. Aqui é o ponto de referência. Porque entrar, e fora os córregos sazonais que vêm ocorrendo nos períodos de chuva, são aqueles que só aparecem no período de chuva e vêm ajudando a engrossar esta vazão. Friburguenses, conforme o Roberto já mostrou lá atrás, a montante, os senhores observaram como é que a caixa do rio está assoreada e estreita. Nós já estamos aqui a jusante. E observem como o rio já alargou um bocadinho. E nesse período de seca, no verão mais quente e seco da história da região serrana, desde que passaram a ser aferidos esses indicadores, os senhores observem que a vazão aqui é significativa. Estamos aqui no quintal do Mazzaropi, porque Conquista é aquele maciço conforme o Roberto já mostrou lá atrás, ó. Ali é a origem, o nascedouro do Mazzaropi, o homem que viria para resolver, o homem que volta do Japão totalmente formado, e muito pelo contrário, hein, friburguenses, já veio com diploma de PhD, especialista em cataclisma. E aí os senhores observem, friburguenses, esse é o jeito do Mazzaropi de governar. Friburguenses, e essa imagem que o Roberto captou, está mostrando, é a cachoeira que foi formada após a tragédia pelo principal formador do Córrego Dantas, que nós já mostramos nas imagens anteriores. Pela vazão que os senhores estão vendo ali, por essa seca de meses que nós estamos, né, nesse verão, nunca houve um verão tão seco. Eu sempre reitero isso, que é para as pessoas se atenham, não se esqueçam. Ah lá, é uma vazão significativa. E aqui é a segunda cachoeirinha, ele desce aqui por esse vale. Roberto, mostra o vale aqui, mostra até o maciço lá da entrada do Arraial São Geraldo, porque lá embaixo é o Arraial São Geraldo. Vê se você pega bem essa parte de fundo para os friburguenses terem uma ideia que este formador do Córrego Dantas, um bocadinho mais à frente, ele se torna o Córrego Frio e deságua, vai desaguar lá no Arraial São Geraldo. Olha a distância, olha o nível de assoreamento que se encontra essas cabeceiras. Eles não cuidam das cabeceiras, não é? E toda essa água que vem desse lado, que vem aqui de Conquista, que passa aqui pelo Campo do Coelho, ele deságua aonde? Ele deságua entre aquela sede social do Friburguense, o posto da NAT e o colégio ali no Prado. Passa por dentro do Califórnia, chega ali próximo ao Tio Dongo, vem arregaçando, arrebentando tudo. E esse aí é o descaso dessa gente que diz conhecer, que não conhece nada, que não tem preparo nenhum. E que vai pro Japão lá para ver o Godzilla e o National Kid, ó. Tá aí, ó. E voltou PhD. Brincadeira, né, friburguenses? Esse povo bom e ordeiro não merecia um desgoverno e um sujeito tão desqualificado e despreparado ao exercício do cargo. Bom, friburguenses, estamos aqui já
no Córrego Dantas, na área mais atingida, e conforme o Roberto está mostrando, as marcas da tragédia se encontram aqui por todos os lados, não é? Aqui o antigo abatedouro e matadouro bovino frigorífico, um orgulho de nós friburguenses, da tradicional família Cantelmo, né? Que vem lá desde de Cici Cantelmo, de Betim Cantelmo, chegando a Roberto Cantelmo, hoje com Raul e Bebeto Cantelmo. À época eles perderam aqui 50 toneladas de carne verde que estavam estocadas nas câmeras frigoríficas e continuam friburguenses, continuando a empreender em Nova Friburgo, e o retrato é esse. É impressionante a marca ali na parede ali da fábrica de embutidos, que esse trecho aqui é da fábrica de embutidos, e também tem uma outra residência lá ao fundo, Roberto, depois da oficina de manutenção do frigorífico, tá vendo lá, ó? Isso, capturou, Roberto? E o absurdo, que já tinha aí 1 ano ou quase 2 anos que eu não vim aqui, eu estou impressionado de ver o descaso do INEA aqui, com a anuência do governo municipal. A curva causadora disso tudo continua aqui. Roberto, vamos andando e filmando aqui a curva. Uma curva de mais de 90 graus, que pressiona tudo que nós mostramos lá para cima, que os senhores estão vendo nessa matéria, deságua aqui, ó. Eles não tiraram a curva aqui, o lado esquerdo, Roberto, tá vendo onde está essa área de remanso aqui, que parece uma praia, tem areia depositada ali? Porque a água desce ali numa seção reta aqui do Córrego Dantas, ele bate nessa parede aqui da rua, Roberto, mostra aí a sua direita, mostra bem aí a direita. Isso, Roberto. Eles não fizeram a retificação dessa rua, desse trecho aqui do rio, desse leito. Olha que absurdo. Se fizesse um enroncamento ali na direita, diminuísse o ângulo daquela curva ali e tirasse aqui por dentro, não é? Porque dá para tirar, porque isso aqui não é o terreno dos proprietários desses imóveis que se encontram aqui, que estão numa área de risco extrema. Eles não têm noção do risco que eles passam aqui. E outra coisa que eu fiquei pasmo e fiquei preocupado, e que não entendo, Friburgo destroçada economicamente, porque esses que dizem, essa Associação Comercial e Industrial de Nova Friburgo, já tem alguns anos que eles não dizem quantos por cento, não tem estatística de venda, não existe nada, eles omitem isso tudo, mas a gente sabe, nós que andamos pelas ruas de Friburgo e que temos amigos empresários, comerciantes, né, verdadeiros empreendedores, porque Friburgo só está de pé pela obstinação desses bons homens e que não se agregam a esses nichos de interesses pessoais. Eu fiquei impressionado de ver. Roberto, mostra esse granito aqui do enroncamento imbecil das margens aqui. Olha esse enroncamento de pedra aqui, essa coisa absurda. Os senhores estão vendo que esse granito ele é muito carijó, ele é muito pintado. Friburgo não tem esse granito. O granito de Friburgo é o cinza grey, conhecido internacionalmente como cinza grey. Tá, silver grey, perdão, silver grey. Tá aí, ó. Essa pedra aí deve ser de Santo Antônio de Pádua. Por que não fomentar aqui as pedreiras da região, deixar um bocado de dinheiro aqui dentro, fomentar a economia, não é? Eu estou apavorado com o que eu estou vendo, friburguenses, porque eu estava longe disso há 2 anos. A ponte de acesso aqui. Roberto, mostra a ponte. A ponte continua como há 3 anos atrás. O rio aqui, o trecho extremamente assoreado. Essa curva aqui, o que ela vai fazer? Ela vai segurar essa água para cima dessas casas a hora que chover forte. E quando soltar, vai soltar com velocidade. É esse. É o INEA. Esse INEA dessa senhora, que um mal imensurável faz a Friburgo pela sua incompetência como profissional, já demonstrado ao longo de 2 governos aí atrás. Está aí, ó, é o retrato. Nós não estamos mentindo, nem omitindo nada. Nós não fazemos parte de grupos políticos. O grupo político da BAC é o povo de Nova Friburgo. E está aqui, o descaso é esse. Milhões de reais gastos aqui, jogados ao léu, e a situação é essa.
E essas pessoas querem se perpetuar no poder. Esse é o governo do Mazzaropi. Porque o Mazzaropi, a época dela à frente dessa senhora que está na frente do INEA, essa senhora era a secretária de obras desse governo. O cartão de visitas dela é a Cristina Zied. O cartão de visitas dela é aquela galeria que ela fez no meio da Praça Getúlio Vargas, que não funciona nada, continua inundando a Getúlio Vargas, a Demerval, aquela área baixa da cidade. Então, gente, o friburguense tem que acabar com essa disfarçatez, com essa mentira. Nós temos que execrar essas pessoas de Friburgo, porque Friburgo vai acabar. Os seus netos, os seus filhos ou os seus bisnetos não vão ter uma cidade aprazível e com segurança para viver. E a grande oportunidade de Nova Friburgo era qual? Com esses investimentos maciços do governo federal, há que se dar a César o que é de César. O governo federal não faltou a Friburgo, mas o governo estadual, com conluio que plantou este despreparado, este Mazzaropi aí, ao que deu. Não faz nada. E é especialista agora em cataclisma. Entende de terremoto, porque aqui Friburgo é cheio de terremoto, né, gente? E outro detalhe, terremoto e maremoto, porque o nome bonito hoje é tsunami, antigamente era maremoto. E ele vai aplicar tudo isso em Friburgo. E olha o maremoto dele aí anunciado aí, ó. Olha as águas presas, as águas não têm uma vazão linear, não se corrige nada, a equipe técnica dele não faz absolutamente nada, friburguenses. E o que acontece, o retrato é esse. Eu não vou nem, Roberto, hoje eu não vou nem mostrar mais lá para a parte de baixo, vamos deixar, porque a indignação é tanta e eu não vou me conter, eu vou acabar adjetivando de uma forma que eu não gostaria e eu posso agredir aos nossos telespectadores, porque a revolta é muito grande. E vou explicar aos senhores porque essa revolta é muito grande. Eu passei de 97 a 98, 13 meses desassoreando, retificando e fazendo enroncamento de margem em toda a bacia do Rio Bengalas. Eu trabalhei feito um doido a bem da municipalidade, acreditando num governo sério que privilegiava o cidadão. E hoje é esse descaso todo. O Niedo hoje, infelizmente, não pôde estar aqui ao meu lado, abrindo aqui essa matéria, mas eu com muito orgulho, com muito carinho e extremamente emocionado, se encontra aqui ao meu lado o meu amado, meu tio Rubinho. Irmão de meu pai, filho de Antônio de Acirema, o último irmão vivo de Paulo Azevedo, que sempre foi o grande ídolo e norteou a minha vida. E aqui se encontra a minha paixão, o meu querido e amado tio Rubinho, que está sempre nesses momentos comigo de luta, porque eu já disse isso, os senhores vão ver na matéria. O meu partido é essa população que eu amo de paixão, é o bem-estar desse povo, ou os friburguenses de berço e de terra, ou aqueles que aqui escolheram para viver, por uma condição de vida até de sobrevivência, e que aqui acorreram e aqui resolveram criar suas famílias. E nós, friburguenses, de origem, de berço, orgulhosos por ajudar a construir a boa história deste município, porque minha família tem 6 mandatos a bem da municipalidade. É com muito orgulho que eu apresento a todos os espectadores do programa da BAC o meu amado e querido tio Rubinho. É um prazer estar aqui junto ao meu sobrinho. É um sobrinho fabuloso, muito bom, joia, e que representa a minha família que foi embora. Um beijo, filho. Fica com Deus. Eu te amo, tio.